Hoje faremos história e vamos libertar os inocentes do 8 de janeiro e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Padre que mente, comunista que defende a democracia está se sentindo desrespeitada? Pois é, gente, tem tudo isso e muito mais nesse vídeo. Vocês não podem perder. Eles estão desesperados com o presidente da casa, Hugo Motta, que colocou em pauta o projeto da dosimetria barra anistia, que a gente vai tentar entender um pouco mais aqui na frente e que entrou na votação de hoje, mas não só isso, foi simplesmente 2 coelhos com uma cajadada, porque ele também colocou na pauta, só que de amanhã, a cassação do pessoalista Glauber Braga, que já tinha sido aprovado no Conselho de Ética, mas que agora depende dos deputados cassarem de vez o mandato dele. É, gente, não tá fácil pra esquerda no dia de hoje. Vem comigo então, já curte, comenta, compartilha demais esse vídeo, é óbvio que eu tô acompanhando e vou trazer tudo pra vocês, então fiquem ligados no canal, sem enrolação nenhuma, eu vou jogar na tela aqui e a gente comenta mais no final do vídeo. Senhora Presidenta, faço questão de ser uma das primeiras a usar da palavra nessa sessão para denunciar ao Brasil, com profunda indignação, a pauta desta tarde, quando volta a cena política do Brasil para a vergonha desta Câmara dos Deputados e das instituições, o projeto que modifica a dosimetria, encomendado para assegurar a redução da pena de golpistas, fascínoras, aqueles a quem faltou ética, respeito e que buscaram rasgar a Constituição e promover no Brasil um período ditatorial. Aqueles que armaram a bomba ao lado do aeroporto, aqueles que produziram o descenso que invadiram os espaços dos poderes. E a falta de vergonha, a falta de altivez deste parlamento e do comando dessa casa traz à pauta não o que é de interesse do Brasil, mas o que é de interesse de uma máfia que deve ser enfrentada. Traz a situação de Glauber e não dos foragidos deputados. Que vergonha! Obrigada, presidenta. Eu subo a essa tribuna hoje absolutamente indignada. Indignada, chocada, transtornada por ver como este parlamento consegue, com a pauta que estruturou para esse dia de hoje, esse dia 10 de dezembro de 2025, a uma semana do recesso, tentar golpear tudo aquilo que a sociedade brasileira construiu pela democracia brasileira. O processo histórico brasileiro é de várias tentativas de golpe, uma atrás da outra, e sempre pela mesma linhagem de militares de alta patente nesse país. Um deles deu certo, e foram 21 anos de barbárie, de tortura, de assassinatos. Essa é a história do Brasil. E nós, pela primeira vez, o Estado brasileiro responde com robustez, com altivez a uma tentativa de golpe, após um processo que garantiu o contraditório, direito de defesa, investigação pela Comissão Parlamentar de Inquérito, investigação pela Polícia Federal, investigação pela Procuradoria-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal, num processo absolutamente qualificado, transparente, e condenou o criminoso Jair Bolsonaro, condenou esses militares criminosos de alta patente e vai continuar condenando todos que participaram da tentativa de golpear a democracia. Não usem os que estão na papuda hoje, porque esses só não saíram porque não quiseram, porque não fizeram acordo com o Supremo Tribunal Federal como os outros. Não é verdade que esse projeto de verdadeira anistia, sob o cutelo de dosimetria coisa nenhuma, isso é uma anistia verdadeiramente colocada nesse plenário para tentar salvar esses criminosos. E eu aqui, particularmente, em nome do Partido Comunista do Brasil, nós nos sentimos desrespeitados, porque foi a força política no Brasil que mais perdeu lideranças, na luta por democracia e liberdade. E agora que nós temos uma resposta aberta, contundente a esses criminosos que tentam golpear a democracia, que tentaram assassinar o presidente da República, o vice-presidente, o ministro Alexandre de Moraes, desrespeitam o judiciário, que constitucionalmente atuou corretamente, desrespeitam a democracia brasileira e o povo brasileiro. Eu fico perguntando, aonde o senhor Hugo Motta quer levar o parlamento brasileiro? Para que lado? Para que visibilidade na sociedade brasileira? Para que tipo de respeito, de credibilidade? É nenhuma. O senhor está jogando essa Câmara na lama e é assim que, infelizmente, o povo brasileiro vai enxergar. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, o Partido Comunista do Brasil nunca lutou por democracia. O próprio Gabeira disse muito bem que eles estavam lutando pela ditadura do proletariado. Então, nunca lutaram por democracia. Interessante que a esquerda já anistiou terrorista, sequestrador, assaltante de banco, o delegado Palumbo, já foi anistiado pela esquerda. E agora os pobres coitados que estavam no 8 de janeiro, que não tinham condições nenhuma de dar um golpe de Estado, numa narrativa de um psicopata que está no STF, hoje a Câmara dos Deputados pode fazer história. Pelo contrário, falaram que
essa Câmara está jogando no lixo a imagem. Jogou no lixo quando votou a prisão do deputado Daniel Silveira. Aí sim, essa Câmara dos Deputados se ajoelhou, se prostrou para um ditador, criou um monstro. Hoje, com os novos deputados, podemos fazer história, libertar os inocentes do 8 de janeiro. Não houve golpe algum. Libertar Jair Messias Bolsonaro, não cometeu crime algum. Libertar o general Heleno Braga Neto, tirar essa condenação absurda do delegado Ramagem, um cara de uma reputação e uma carreira brilhante dentro da Polícia Federal. O delegado Anderson Torres, a mesma coisa, uma carreira brilhante dentro da Polícia Federal, condenados à prisão por um golpe que não existiu. Isso é um absurdo. Hoje faremos história e vamos libertar os inocentes do 8 de janeiro e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Falando nisso, foi lançada a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro a presidente do Brasil, tem todo o meu apoio, inclusive já está nas pesquisas aí, praticamente empatado com o pai da mentira, o pai da miséria, ex-presidiário, chefe de organização criminosa, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós faremos uma grande união da direita, porque eu tenho certeza que o governador de Goiás, Caiado, o de São Paulo, o Zema, o Ratinho, não apoiarão um ladrão. Nós vamos nos unir e derrotar esse descondenado, pai da miséria. Luiz Inácio Lula da Silva, a sua hora vai chegar, nós vamos te derrotar em 2026. Dizer o Espírito Santo, vou rodar em cada bairro, em cada município, por Flávio Bolsonaro, para a gente derrotar Luiz Inácio Lula da Silva e para ele voltar para a prisão, para pagar pelos crimes deles por corrupção e lavagem de dinheiro. Essa extrema-direita não é um prisioneiro, não. São vários prisioneiros para chamar de seus prisioneiros golpistas, planejar assassinato do presidente Lula, do Alexandre Moraes, assassinato do vice-presidente Alckmin, e vão dizer que são inocentes, e roubaram também. Roubaram, foram cúmplices de mais de 700 mil mortes. Cada ministério que tinham era para negar a política, seja da saúde, da educação, do meio ambiente. Golpistas, lugar é na prisão. É um absurdo sermos surpreendidos com a pauta agora da anistia. Pautar neste 9 de dezembro, anistia para os golpistas do 8 de janeiro. É um absurdo, é um desrespeito do presidente dessa casa para com a nação brasileira. Muito obrigada. É um absurdo, há uma ofensiva golpista em curso no nosso país, traduzido através da pauta convocada para o plenário no dia de hoje e no dia de amanhã. Reduzir a pena de Jair Bolsonaro para 2 anos, que foi o informe que a gente teve através da imprensa no dia de hoje. 2 anos. Organização criminosa, tentativa de assassinato dos líderes dos poderes, tentativa de golpe de Estado, fora tudo que ele fez de ruim para o povo brasileiro, 2 anos. E, para completar, passar um pano para o filho dele, Eduardo Bolsonaro, porque, me desculpem, caçá-lo por falta, por ato administrativo na mesa, vocês sabem o que isso significa? Possibilitar a manutenção dos seus direitos políticos. E, ao mesmo tempo, colocaram aquela absurda tentativa de cassação do mandato do Glauber também no plenário. Olha só, peço mais um minuto, presidente. Vejam vocês, o golpista que arma contra a nossa economia, contra a nossa democracia, por falta, porque de certo o presidente Hugo Mota acha isso razoável. Agora, alguém que defendeu a sua mãe, que veio a falecer dias depois, deve ser cassado. Se trata de retaliar quem desde o primeiro minuto esteve contra o golpe e esteve denunciando, os senhores sabem bem, o orçamento secreto. A roubalheira que se faz com o dinheiro público. É disso que se trata. Mas o povo brasileiro está acompanhando, sabe do que se trata o caráter do Congresso Nacional e nós vamos seguir denunciando. Hoje nós votaremos o PL chamado de dosimetria. Obviamente não é a nossa vontade, não é a vontade do povo brasileiro. O povo brasileiro sabe que o que aconteceu foi uma perseguição conduzida pelo Supremo Tribunal Federal contra a direita no Brasil. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está preso injustamente, assim como todas as pessoas que foram recolhidas no 8 de janeiro. Essas pessoas não merecem a pecha de bandido, de criminoso, de ladrão. Uma pecha que muita gente ali carrega. Muita gente da esquerda carrega a pecha de ladrão, de corrupto. Nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, nunca foi e nunca será chamado de corrupto, de ladrão, de bandido. Ele está preso injustamente. O que nós votaremos hoje é a anistia. O que nós votaremos hoje é o justo. Se não for possível, senhora presidente, se as forças da esquerda se unirem para impedir
que a anistia seja votada? Sim, votaremos o chamado PL da dosimetria, que nada mais é do que uma diminuição de pena para essas pessoas. Mas saibam, não adianta chamar o presidente de bandido, não adianta chamar o Jair Bolsonaro de condenado, porque ele não é. Ele está hoje perseguido, continua na condição de perseguido, mas todos sabemos da sua inocência. E essa é a diferença. Poder bater no peito e falar que é inocente, que nunca praticou um crime, que nunca pegou um real do povo. Isso, o meu presidente Jair Messias Bolsonaro pode falar. O seu não. O seu é bandido, é corrupto, é ladrão, continua roubando do povo brasileiro e vocês sabem, e vocês são a favor disso. É por isso que vocês batem palma. Muito obrigado, presidente. Pessoal, então tá aí. Isso são apenas discursos preliminares. Isso é antes da votação do projeto, que daqui a alguns minutos aí já deve estar no plenário para votação e para abertura de discussão. Bom, como vocês puderam ver, o bicho vai pegar, pessoal. Vai pegar, a esquerda tá maluca, tão desesperados, estão apelando para tudo ali do outro lado. E obviamente eu vou trazer aqui para vocês. Então já deixa aquele like nesse vídeo, compartilha com mais alguém. Te inscreve também e ativa o sininho, é importante demais para ser avisado pro próximo vídeo. Fiquem ligados que logo mais a gente se vê.